Hoje é dia de música ao vivo no programa, com a gente, um dos grandes nomes. Eu não vou falar do cenário do rock gaúcho, como o pessoal chama, do rock nacional, um dos grandes nomes da minha vida. Frank Jorge, que está com um trabalho novo, mestre querido, o Ala. Vamos conhecer algumas histórias excêntricas ou algum tipo de urgência. Pô, Bives, o Ala, mestre. Faça cara, assim. Muito obrigado, um prazer vir aqui. Seja bem-vindo. Na TV Ubra. Deixo um abraço para todo o pessoal da produção, câmeras e a audiência, né, do Conexão RS. Um prazer grande vir aqui, foi de extrema sorte eu vir aqui um pouco antes do show lá no Beira-Rio, 17 de outubro do ano passado, abrindo o Paul McCartney juntamente. Sir Paul McCartney juntamente com o Luciano Albo. Sim. E daí, depois daquele show, eu já me mexi rápido, já fui lá para o Thomas Dreyer, gravei esse disco aí do decorrer do verão, em meio a uma saidinha ou outra com a família. E estou bem faceiro aí, saiu pela gravadora 180, selo fonográfico, de Passo Fundo, e tá aí. Ele chegou agora, iniciozinho de julho, CD, mas ele já estava nas plataformas de streaming desde 1º de junho. Sim. Então é isso, Tchê. Professor, bem contente aí. Estou com o dedo levantado aqui para perguntar para o nosso querido professor. Professor, estas urgências, algumas histórias excêntricas a gente já ouviu, por exemplo, Coisa de Louco, né? Aquela coisa... Escorrega Mil. Isso, as crocâncias, entre outras. Agora, essas urgências. Professor, a emergência desta urgência, o que são estas urgências? Tá. Cara, boa pergunta. Antes de mais nada, eu gosto de pensar em títulos de discos e de livros, algo que por si só já chame um pouco a atenção, assim, mas ali tem, né, textos subliminares, tem umas narrativas ali dentro. Tia, na verdade, histórias excêntricas, como tu falou, são várias histórias do nosso dia a dia, né? O alemão costuma dizer, a gente é mais retardado, abobado, no sentido, nem se usa essa expressão hoje, mas do que os próprios filhos. Os filhos, às vezes, não nos aguentam até, verdade. Né? Algum tipo de urgência, porque a gente vive um período, né? Eu tenho também um trabalho importante de prof e coordenador na Unicinos. Sim. Tu tem que ser eficiente, tem que ser urgente em relação a demandas, né? Acho que a gente vive uma época de... o Alex Sernambi uma vez falou também que tu tem que entregar um produto, né? Tu tem que entregar um programa fechadinho, Conexão RS a cada dia. Tu tem que entregar um TCC, uma dissertação, tu tem que entregar um disco. Então a gente vive meio que sobre uma certa cobrança que não é necessariamente da sociedade, é uma cobrança pessoal, né? De tu ter eficiências e tu precisa disso, então... Tu precisa buscar essa urgência para entregar o produto, eu diria assim, né? Digamos, até no dia a dia a gente tem que entregar a urgência de ser um bom marido, por exemplo, chegar em casa, o produto pronto. Captou, né? Um bom colega, meu enfim. dileto guru, tu também, meu dileto guru, captou bem, exatamente. Professor, exatamente. Bom, a gente vai falar mais sobre esse trabalho, até mesmo sobre a produção musical hoje no Rio Grande do Sul, com o teu trabalho na Unicinos, no curso de produção, mas antes, vamos ouvir a primeira. E já é uma espécie de urgência, um pedido de socorro. Não, essa aí também, ela renderia explicar um monte, mas dá para ser bem conciso, assim. Cara, SOS Maloca também é uma expressão do glossário, né, do Alexandre Birk e meu, que é, cara, quando tu vê, tu acumulou em casa... Acumular não é bem o termo, mas é também, né? Que é livro, disco, CD, DVD, revista. E ao invés de, às vezes, fazer aquele material todo circular, tu vai guardando, vai gostando de manter em casa, né? Sim. Então a música é sobre isso, né? Tu se desfazer um pouco de materiais que tu acumula em casa, mas se desfazer também de questões emocionais. Ali na letra dá para perceber o que é o SOS Maloca, né? Um tipo de faxina, assim. Vamos para o primeiro texto que será analisado hoje aqui por você de casa. Lembrando que a seguir, a gente vai mostrar imagens do momento do sequestro da mãe do Tyson. Tu que é um grande colorado, né? A gente vai mostrar o momento do sequestro. Ela, né, já está tudo resolvido, mas a gente tem imagens de câmeras. Também vamos falar de prefeitos da região metropolitana que não querem assumir, as prefeituras não querem assumir o cuidado com a Freeway depois do fim do contrato com a Concepa Triunfo, tá bom? A gente também vai falar sobre o consórcio, mas antes, professor Frank Jorge, a aula é sua. Então é assim, ó. O que saiu de lixo hoje, até barata eu já matei. SOS Maloca everyday. Jornal velho e panfleto
panfletos de bandas que não conheci. SOS Maloca, did you see? Don't you know? Forget me. De agora em diante pra mim a palavra a produção do conhecimento me pergunta se eu trabalhei. Confesso que não sei, mas eu vivi. A formadora de opinião me pergunta se eu parei. Claro que não sei, mas eu curti. Say hello. Professor Frank Jorge. Professor Frank Jorge, vamos lá. Agora vamos para, hoje, como o senhor está vendo a produção fonográfica, o senhor que é professor do curso tecnólogo de produção fonográfica da Unicinos, hoje, por exemplo, eu recebi o teu disco e já está aqui, deixa eu mostrar aqui, qual câmera, pode ser na 2? Deixa eu fechar aqui na 2, já está aqui o novo disco de Frank Jorge. Por exemplo, formato físico. Tudo isso ainda vale as plataformas digitais. Como é que tu enxerga isso que viveu desde o bolachão até este momento? Sim. Tchê, eu acho que está tendo uma... Assim como tem a convergência cultural em relação a... do Henry Jenkins, lá norte-americano, o quanto a gente tem que saber acompanhar ainda a mídia física, o jornal, o rádio, a TV, e acompanhar as mídias digitais, É uma revolução que é como é que o nosso cérebro lida com isso, Eu acho que a mesma coisa ocorre com essa popularização das plataformas de streaming, com YouTube, Spotify, Deezer, e com o apreço que as pessoas têm ainda por um disco de vinil, uma coleção, um CDzinho com determinada arte, enfim. Não precisa mais, digamos assim, da mídia física para tu usufruir um disco inteiro, uma discografia inteira, seja de quem for. Ela está disponível, seja para quem é assinante ou não. Tu pode usar ali a conta freemium ou premium nas plataformas. Cara, então eu acho que é uma questão interessante. Não dá para dizer que é algo totalmente dispensável, circulando, tocando aqui, acolá, Caxias, Sapucaia, por aí, por onde vai. Cara, às vezes vem uma banda da cidade com a maior alegria dividir contigo, seja um CD industrializado ou um CDR. Cara, tá aqui o CD da minha banda, ouve aí. Então, é muito difícil assim imaginar que seja um CD, seja um vinil, são coisas que vão ficar totalmente no passado, Seja essa dimensão que eu falei de uma banda, um trabalho autoral que o cara materializa num disco, seja para os colecionadores, os caras que gostam de ter bonitinho, o cara quase nem ouve, mas ele tem lá guardado uma coleção de vinil do Frank Sinatra. O João Gordo aparece dizendo assim que os discos principais que ele gosta, eles estão nessa caixa aqui, Tipo assim, são alguns lacrados até, de bandas punks que ele pesquisou a vida toda, Então eu acho isso, cara, eu acho bacana. Assim. Vira herança, viu? Eu acho que tem... Do meu pai eu herdei os discos do Frank Sinatra, por exemplo. Vira herança, tem um valor por trás. Cara, como eu falei, tem bandas que fazem essa opção. O cara não faz questão de lançar um disco em vinil, em CD, Eu acho que o Wanna Be Djalva, que é uma banda legal de Porto Alegre, que eu gosto muito. Já fizeram uma tour bacana uma vez nos Estados Unidos, bem guerreira. Abriram pro Pearl Jam também. Abriram pro Pearl Jam no Zequinha Stadium. Isso, Zequinha Stadium, ótimo. E eles realmente não lançaram em formato físico, lançaram só nas plataformas de streaming ou faziam uma aproximação com uma rádio norte-americana, lançar o single pelo site da rádio. Então, como eu falei, imprescindível não é, mas vai seguir tendo o seu encanto lançar um CD, um cassete, eu vou guardar um o vinil. meu, viu, professor? E eu vou explicar por que eu vou guardar o meu na sequência, tá? Esse aqui é o meu e eu vou guardar porque tem uma história aqui com essa arte e tudo mais. Mas claro. a gente vai falar na sequência. Tá bom. No próximo bloco, tá bom? Também no próximo bloco nós vamos conversar sobre os projetos enviados pela Prefeitura de Porto Alegre à Câmara de Vereadores. Parte do pacote já foi rejeitada. Não sai daí porque a gente já volta, mas antes tem
Frank Jorge, a próxima, Frank? Tirando pra Rei, a música que abre o disco, ela brinca um pouco com isso, do cara seguir fazendo rock. Mas ninguém vai ficar te tirando pra Rei porque tu ainda tá tocando rock, né? Então eu brinquei um pouco com isso. E ela é mais ou menos assim, ó. Ninguém aqui tá te tirando pra Rei, o salvador de um tipo de som. Você não gosta e eu não mudo de tom. Ninguém aqui tá te tirando pra Deus, o pensador que vai resolver o que eu posso fazer. Então, dá uma de dente podre, cai da boca. Alguém já disse, essa vida é muito louca. Sei até que pode parecer clichê, mas esta canção eu fiz pra você, hey, hey. Alguém aqui pensou em revolução, em arrasar o quarteirão. Com essa aula, né? O senhor tá botando a família para trabalhar, é fato isso? Exatamente, os filhos participaram do disco. Aqui, ó. O Rafael Escobar, meu filho mais velho, fez o selo, né? O Érico Espíndola, que é do meio, né? Aluno da URGS, do curso de letras, ele fez uma guitarra numa faixa, e a minha caçula, de 14 anos, ela fez uma percussão numa das faixas. Cara, eu estava aqui acompanhando atentamente, eu como um porto-alegrense, né? E ouvindo atentamente e também torcendo para que a nossa cidade cresça, se desenvolva, enfim. E eu tinha 2, 3 recados que eu queria dar antes de concluir. Por favor. Que eu vou estar tocando em Caxias do Sul, quinta-feira, no Teatro do Sesc, com Alexandre Birk, que eu acho que é entrada franca e sincera. E fazia também uma coisa muito importante que marcou, a gente está sempre tocando ou em bar, ou em auditório, casa noturna, e eu tive uma situação esse ano muito interessante de tocar para meninas que cumprem medida socioeducativa. Bacana. Na CASEF, né? Eu toquei com o Alexandre e o Regis, e isso foi uma experiência muito importante, muito marcante, né? Foi um rapaz, o Júlio, que me chamou, e foi muito bacana ver outros artistas que também têm essa clareza, essa consciência, né, de tocar para quem está lá num processo de reeducação pessoal. Então isso é uma coisa que eu queria fazer, o registro, mandar um abraço aos outros colegas de banda da Tenente Cascavel, e era isso. É isso. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar também no mesmo programa acompanhando os vereadores de Porto Alegre. Com certeza, em breve a Câmara vai aprovar este projeto, que é de minha autoria, de transformar Frank Jorge em patrimônio histórico e cultural da cidade de Porto Alegre, do meu Rio Grande. Quem nunca cantou, entre outras, Amigo Punk e tudo mais? Procure a sua história excêntrica na cidade, algum tipo de urgência na nossa capital, a partir da mensagem de Frank Jorge. Mais uma vez, uma excelente noite para você. Obrigado. E a gente termina com vou tocar com Vanderleia. A gente sabe que, a Maria Bethânia, Nara Leão, tem uma série de mulheres guerreiras importantes. Verdade. Vanderleia parece que ficou uma coisa mais pop, mais alienada. Não, a Vanderleia também era uma batalhadora, saía cedo de casa, fugida, escondida do pai para cantar, e foi uma primeira a usar mini-saia em programas de TV. Então eu fiz uma música homenageando a Vanderleia, a Celi Campelo, que são muito caras para mim, são muito importantes para mim e para a cultura pop brasileira. Tu não larga a Jovem Guarda, né? Eu não largo a Jovem Guarda. Tá bom, Frank Jorge para fechar o programa. Tchau, tchau, fui! Falou. Vanderleia teve um amor secreto que ninguém sonhou, e este amor não era o Roberto. Se você pensou, Rosemary quase morreu ao perceber tudo que perdeu. Bons momentos com Erasmo vão ficar na saudade. Celi Campelo apareceu num sonho, veja só você, revelando fatos e fotos, coisas por acontecer. Nascerá um novo país, esperança em ser feliz, que eu fizesse minha parte, sem deixar pra mais tarde. Diga que você me ama, diga que você me